Ações americanas e setores do S&P para ficar de olho. Estamos aí numa possibilidade do S&P firmar uma alta. Ainda há desenho para baixo, acontecer alguns fatos técnicos que dão algum peso para essa possibilidade, mas tem algumas coisas para acontecer. Eu venho falando bastante sobre isso nos meus comentários semanais e em outros vídeos. Também comecei a falar, né, já que há essa possibilidade, vamos dar uma olhada no mercado americano. Eu comecei fazendo um estudo com setores, eu me empolguei com alguns setores e também com algumas ações que eu também achei interessante, desde que tivesse uma correção, porque eu achava que elas estavam um pouco esticadas. Então a gente vai dar uma olhada nisso, vamos olhar de novo esses setores, vou mostrar os setores que eu estou olhando e também essas ações. Setores. Estamos aí na tela, tá? Setores que eu acho interessante. XLV, tá? Um ETF, setor de healthcare. O XLF, que é um ETF também do setor financeiro, estou de olho aqui, ó. Principalmente aqui está se aproximando a média de 50 para cruzar com a de 200, pode engatar no novo momento de alta, tem espaço para subir, tá? O healthcare é a mesma coisa, está quase cruzando média de 50 aqui, tá? Querendo subir também, tem um espacinho para subir até testar o topo. Se der uma corrigida no meio do caminho, pode ser aí uma oportunidade. Eu prefiro trabalhar com as ações. Setor industrial, né? Passou aqui este meio do caminho, pode subir um pouco mais. Também está quase cruzando a média de 50 com a de 200 no diário. O XLP, que é o Customer Staples, ele bateu aqui, ó, e meio que fechou um V no meio do caminho. Ele meio que bateu numa resistência. Para começar a me empolgar com ele, apesar de estar aproximando média de 50 com a de 200, só acima aqui dos 77. O setor de energia, acho que a gente pode deixar de lado, tá? Parece que fez um topo duplo, tá? Inclusive o Beacon aí, eu tenho acompanhado muitas commodities, o Beacon aí parece que está quase perdendo aí o 110, que é um marco importante. Então, vamos deixar o setor de energia de lado, as ações estão bem esticadas, estão dando uma recuada. Vou mostrar para vocês as ações que eu estou de olho, tá? E essas ações aqui, algumas já começaram a me preocupar um pouco. Vamos começar com Apple. Apple, quando eu fiz a primeira vez o estudo aqui, ela estava aqui, né, cruzando média de 21 com a de 50, próximo dessa LTB, podia dar um arranque e fazer fechamentos acima da média de 200. Ela não conseguiu vencer essa LTB, tá? A média de 21 está se aproximando da de 50 para baixo, pode não descruzar e voltar a subir. Estou de olho nisso. Mas vejam que ela começou, né? A média de 21 começou já a ficar mais distante, a de 50 está apontando para baixo. Pode ser que dê uma queda em Apple. Estou de olho nisso, precisa de fechamentos acima da média de 21. Então não estou tão animado como eu estava antes com Apple. Tá? Pode ser que cruze, pode ser que dê aí uma operação de curto prazo, mas eu preciso de mais elementos. Eu achei que ela estava no momento e não estava. Essa foi uma ação que ajudou a trazer o S&P aonde ele está no momento. Então vamos ficar atento para os movimentos dela. Se ela começar a cair, né, e ela tem um espaço para cair até média de 200 aqui ou até 122, opa, pode ser que o S&P aí, né, perca esses motivos de alta dele e realmente resolva ir para baixo da média de 200. Abaixo da média de 200 ali, tem uma região que tem um espaço para ele andar entre 3.500 até 3.200. Então tem que ficar alerta. Por isso que eu estou colocando o Apple aqui para a gente observar. Tanto talvez com uma possibilidade de uma operação curta, obviamente que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Ou até para a gente começar a medir se o índice americano, né, perca esses fatos técnicos numa possibilidade de alta e volte a ficar feio novamente. Outra ação aqui, ó, Bank of America, tá? Tá querendo fechar um gap que ela deixou no meio do caminho, já expliquei que eu não gosto de gaps. Era uma ação aqui que estava me animando, por quê? Porque ela fez 2 fechamentos abaixo aqui na média de 200 e voltou para cima, né? Inclusive com fechamentos aqui nos semanais acima da média de 50, mas ela começou a cair rapidamente. Ainda pode se recuperar depois de fechar esse gap? Pode, mas aí eu vou começar a me empolgar com ela quando ela se aproximar dessa LTB novamente. Se ela fechar esse gap, tá, e querer perder essa mínima, é outra ação para a gente ficar de olho, senão vai deixar o S&P
feio e é uma das ações lá que está no ETF. Caterpillar, outra ação que ajudou a trazer o S&P aqui para cima, tá? Ó, batendo como se fosse um topo duplo. Dada a pernada, num primeiro momento, tá? Até dentro do mês de dezembro, eu acho que pode ser uma oportunidade, tá? Vai que ela volte até aqui assim, ó, querendo fazer um pullback em cima desta LTB aqui que ela rompeu, ela queira voltar um pouco para cá, pode ser uma oportunidade de curto prazo. Eu acho que dezembro não é para ser um mês terrível, é para ser um mês aí ok ou até um pouco bom, dado que tem fluxo, né? O mercado financeiro quer fechar o ano bem, quer bater as suas metas, tem bônus em jogo, então eu estou levando isso em consideração. Obviamente que contra novos fatos não tem às vezes como lutar, né? Se vem um CPI na semana que vem muito ruim, se o Fed queira dar meio que um cavalo de pau do que vem falando aí de reduzir um pouco o ritmo, ou endureça o tom no comunicado, já que né, na fala do Powell ele falou assim, olha, a inflação está controlada, os juros vai ficar alto mais tempo, mas eu acho que eu posso começar a diminuir o ritmo porque eu não quero apertar demais a economia americana. O mercado deu uma puxada para cima, pode ser que venha aí alguma coisa que traga o mercado novamente para baixo. Então vamos ficar de olho nisso. Mas Caterpillar pode ser um topo duplo, tá? Eu não tenho evidências de um topo duplo, tá? Até olhando aqui, tá? Por ondas de Elliott, tá? Isso aqui é uma ferramenta automática, tá? Eu não sou um especialista em ondas de Elliott, eu dou uma olhadinha assim, tá? Para ver alguns movimentos, tá? Poderia ser um movimento corretivo aqui, tá? Até tá bem certinho em cima das fibos aqui, né? E uma voltadinha, tá? Pode ser uma oportunidade em Caterpillar, ok? Se ela começar a ficar feio, dê stop, opa, novamente pode ser aí os pregos no caixão que estão faltando para o S&P. ABV, tá? Eu acho que é uma ação que, cara, deu uma pernada, que eu gosto, eu não acho que ela está no momento ruim, dado que ela deu uma puxada para cima recentemente, tá? Exagerou um pouco, corrigiu, não perdeu o desenho, tem uma LTA aqui, eu fiz até aqui, ó, uma cunha que ela rompe, volta aqui, tenta romper, respeita e sobe. Tem uma LTA de log aqui, vou botar aqui na escala logaritmo, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Chega a fazer um fechamento para dentro aqui, ó, respeita. Eu acho que essa LTA de log pode ser utilizada para tentar, né, saber quando deu errado com o ABV. Se chegar a perder primeiro essa LTA de log. Tá? E aqui tem uma outra LTA, mas ela está mais para baixo, por isso que eu não acho tão interessante, eu prefiro a de log, já que é um movimento bem amplo em ABV. Tá? Então, não está recuando, recuou muito pouquinho, tá? Para a gente querer participar, está quase próximo do topo, pode ser um topo duplo. Tá? Eu gostaria que ela recuasse um pouco antes para dar uma oportunidade, estou de olho nela, tanto para tentar pegar uma operação de curto prazo, tanto, né, para ver a saúde do mercado americano. Agora vamos vir em Broadcom, tá? Broadcom tinha aqui um gapzinho no meio do caminho, já fechou, tá? Né? Não chega a fazer uma divergência, só chegou na região de sobrecompra, tem dois gaps no caminho que eu não acho tão preocupantes. O problema de Broadcom é que ela acabou de romper uma LTB, tá trabalhando, né? Fechou a semana passada acima da média de 50, tá? E tá trabalhando acima da média de 21. Num recuo, eu vou esperar ela voltar para cima. O ideal dela seria ela trabalhar acima dos 553. Como eu comentei em cima daquele ETF lá, né? E se eu não me engano era o XLP, o Customer Staples. É que ela fez um V, fechou aqui. O ideal seria ver ela aqui. Para se posicionar, né, ela até tem um espaço para andar tranquilamente, aí, uns $50 se ela passar aqui, tá? Né, 555 até uns 600, eu acho que dá para andar, né? Até um pouco mais se conseguir engatar até uns $100, tá? Então, talvez o melhor mesmo seja esperar ela ver se ela vai romper. Agora começar a aproximar a média de 50 com a de 21, ela perde um pouco de vol, cruza, né? Forma aí talvez um outro tipo de linha de tendência, por exemplo, assim, ó, pode tentar dar uma antecipada com muito cuidado na entrada de Broadcom, é o que eu vejo.
Goldman Sachs fechou o gap que tinha aqui, tem uns gapzinhos no meio do caminho aqui, ela até deslocou um pouco porque saiu os dividendos dela, tá? Eu acho que tá interessante essa pernada. Na primeira correção eu vou tentar me posicionar aqui para ver se eu pego. Cruzou média de 21 com a de 50. Pode ser um novo momento aí para Goldman Sachs. Não chegou no topo, ok? Vou ver um pouco de nuvem de Shimoku. Então, novamente, outra ação, né, que eu acho interessante. Né? Acho interessante o setor também, tá? Mas, né, se ela começar a embicar para baixo, ficar feia como o Bank of America, opa, pode ser uma ação que eu só olhe pela qualidade. Deixa eu dar uma olhada aqui em Elliott, tá? Elliott ainda joga uma onda 5 para cima, ó, tá? Então pode ser uma correçãozinha no meio do caminho, né? Lembrando que essa é uma ferramenta automática de Elliott. Home Depot tinha aqui um gapzinho para esse excesso, fechou, fez mais um topo, alguma divergência, não em região de sobrecompra, mas em divergência com esse topo anterior, tá? Uma correção aqui pode ser uma entrada interessante, tem Ishimoku aqui para saber se vai cruzar ou não, e está quase cruzando média de 21 com a de 50, tá? Pode ser que seja interessante acima aqui dos 328, outra ação que tem bastante espaço para andar para cima. Honeywell, tá? Tem um gap, subiu bastante reto, muito rápido, tá? Cruzou as médias, está um pouquinho longe ainda do topo aqui. Pode ser uma oportunidade no primeiro movimento corretivo, tá? Mas tem bastante gap no caminho, tem que tomar cuidado para não tomar um tombo muito grande, mas eu acho que um recuo, sei lá, vai que fecha esse gapzinho aqui, média de 50, né, até 50% de fibra, um pullback nessa LTB que ela rompeu por aqui assim, pode ser interessante. Angen tá com esse gap aqui para mim em excesso, ainda pode subir. Ó, ela tá se desenhando aqui uma LTBzinha, cruzar aqui vai formar uma super divergência, tá? Não quero fazer nada aqui com ela. Teria que não acontecer isso, na minha opinião, ela já começar a recuar, fechar esse gap de uma vez, tá? Pode ser uma interessante. Eu não acho que Angen, tá, esteja no momento, vamos botar aqui na tela, tá? Não acho que Angen seja o fim, né? Esse aqui seja um topo histórico ainda. Tá? Eu gostaria de um teste dessa região. Não parece ser a história da ação, tá? Se a gente olhar aqui para um histórico mais longo. Tá? Acho que deu uma exagerada, pode voltar um pouco para depois voltar a retestar. Vamos ver, tá complexo, não tá fácil. Vamos dar uma olhadinha, ver se Elliott nos fala alguma coisa, ó. Tá? Ele dá dando final de onda 5 aqui, tá? Vamos ver. Tô de olho em Angen, ainda gosto dela. Berkshire, tá? Berkshire, uma outra aqui, passou aqui, tá querendo cruzar a média de 21 com a de 50, 50 ainda tá lá flat, tá? Pode dar uma oportunidade aqui para revisitar o topo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ó, tem gaps no meio do caminho para fechar, esse aqui parecia um de excesso, né? Pode fechar aqui na média de 200 diário, respeitando, pode ser até um ponto interessante, né? O problema é Fibo, tá um pouco mais para baixo e temos Ishimoku aqui, ó, que tá batendo cabeça. Ok? Era isso que eu queria falar. Eu não sei se eu fui muito claro, mas a gente pode estar meio que um cenário binário aqui. Né? As ações puxaram, trouxeram o S&P para cima, algumas estão batendo cabeça em topo, ou estão muito perto. Elas podem recuar, que pode ser uma oportunidade, então a gente vai ter que esperar recuar, sentir como é que está a ação, para tentar pegar, mas não dá para comprar muito amor com as posições. Algumas são mais curtas, outras a gente tem que ficar monitorando. Por quê? Porque pode embicar de novo para baixo e ficar feio. Tá? E eu acho que nós temos que fazer isso olhando também o próprio S&P. Ele fez alguns fatos técnicos lá, precisa de mais para a gente começar a pensar nessa alta, então a gente tem que olhar tudo isso em conjunto. É um pouco mais complexo? É mais complexo, mas é o que tem aí para o mercado americano. Talvez a gente esteja vendo uma separação do joio e do trigo. Tá? Quais vão ser as ações que vão liderar o S&P para frente, ao invés, né, das ações de tecnologia, que foram muitas que puxaram, apesar que Apple está dentro dessa categoria. Então, fica de olho. Até lembrei agora, a gente dá uma olhadinha aqui, ó, no XLK, tá? No setor de tech, aqui o ETF.
ele tem aqui, ele parece estar num canal de baixa, ele tem uma LTB aqui, tá? Passando essa LTB também pode ser uma oportunidade, aí pode ser uma retomada da tendência. Então tô de olho em tudo isso, tá? Tem bastante coisa para ficar de olho, para acompanhar, com oportunidades no curto prazo e alguma coisa se conseguir carregar, faz parcial, vai que exploda, vai que ande e aí, né, tem bons movimentos para colocar no bolso. O cenário não está fácil, termos macroeconômicos, apesar da sinalização do Fed, pode ser que venha uma recessão. Vamos começar o ano e aí eu acho que vai começar a aparecer talvez os problemas com o resultado, divulgação de resultado das empresas. Pode ser que aí aquelas que estão sendo separadas, né, o joio do trigo, vão bem, outras fiquem pelo caminho. Então tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que talvez a melhor notícia aí é essa calmada aí nas commodities que não vai ajudar a piorar a inflação. A inflação pode se resolver e aí a gente pode estar pensando num novo cenário aí, quem sabe de afrouxamento de juros, né, algum cortezinho, alguma coisa assim. Vai depender, tá, da recessão, vai depender também dos indicadores de inflação realmente se aproximarem da meta. Era isso que eu queria falar hoje, continuo acompanhando, tá aí, se você não tinha visto ainda, né? Tá aí algumas ações para ficar de olho. Legal? Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e um grande abraço.